Pescadores e amantes da pesca, bora fazer mais um cheque de precipitação para a gente ver como que vai ser a nossa terça-feira, porque a gente tá com esse apontamento aí, pessoal, em alto mar, hein, que pelo jeito vai começar a mudar e vai trazer um clima de instabilidade. Como vocês podem ver aqui, ó, olhando ao fundo, o Morro de São Francisco ali, ó, através da nossa câmera da Waves Now, que nos proporciona, né, ter essa visibilidade e ver como que tá o mar no momento ali, por volta das 15h49 da tarde. Olhem só como que estava já a nossa câmera aqui, pessoal. Ela tá bem embaçada aí por causa do vento, né, do lado sudeste que bateu aí na parte da tarde. Na madrugada a gente teve uma chuva inesperada que não estava marcando nos gráficos, né? Então acabou pegando a gente de surpresa, né? Mas foi só um chuvisco ali, os ventos estavam bem tranquilos. Hoje os pescadores conseguiram trabalhar tranquilamente, não teve neblina, só aquele climinha meio instável ali, chuvoso, né, meio fechado. Vamos abrir aqui, ó, outra câmera aqui, ó, por volta aí vou pegar aqui essa câmera de Praia de Leste aqui, ó, pessoal, para dar uma olhadinha aqui, que a gente tem uma visibilidade por volta das 11h38 da manhã. Como vocês podem ver aí, o mar estava bem tranquilo ali, não tinha nada de tão sério aí, ondas na costa bem tranquilo também, só o horizonte um pouco fechado por causa dessa nebulosidade, dessa umidade que acabou encostando, né, e acabou encostando muito antes, que era para encostar a partir de amanhã, terça-feira, né, então o alerta tá para terça-feira em diante, porém acabou antecipando aí mais também. O pessoal conseguiu trabalhar tranquilamente, e os pescadores de plantão aí que saíram aí, né, tá tendo um camarãozinho na costa aí, um peixinho aí, né, e a água ainda tá quente, né, pessoal, ainda não esfriou ainda, né, a água e nem o clima. Vamos ver que a partir dessa semana aí, se já começa essas mudanças climáticas, né, e se já entra, e a gente tá fazendo os monitoramentos para ver como que vai ser, né, a partir dessa semana, e quem sabe semana que vem se a gente tem uma baixa aí no clima e da variação. Então no momento que, como vocês podem ver, a gente tá com um ventinho de maral ali, que é um vento de leste, com 1 km e rajada de 11 bem fraquinho, né? E a gente tá com a maré subindo até as 8h45, chegando a 1,5. A variação aqui, pessoal, ainda tá no quarto minguante, porém já tá entrando mais para minguante aí, ó, a partir de terça-feira, que a gente tem pouca variação de correnteza. Então aqui, ó, a gente arrastando a nossa seta, vocês podem ver que a gente já tem uma variação de vento para a partir das 0 hora mais para o lado de norte, aqui um ventinho mais para o lado de noroeste, né? Um ventinho meio pegado aí nesses quadrantes aí, né? Porém, são ventos fracos, não são ventos que têm muita potência, né? E por volta das 10 horas da manhã, 11 horas, a gente tem um vento cruzado de sul-sudeste, sudeste ali, ó, em 7, 5 km, bem baixinho, com rajadas de 17, e depois volta a variação meio que para o lado ali, ó, por volta das 18 horas, um ventinho de leste, um maral, e fica esses ventos cruzados. Por quê? Olhando no gráfico, vocês podem ver que já começa a criar uma instabilidade a partir das 19, 20 horas de terça-feira, que é amanhã, pessoal. Então já está começando a mudar o cenário, a temperatura na água ainda se mantém a mesma. Vamos abrir aqui para dar uma olhadinha nas nossas correntes marítimas para ver se a gente tem alguma alteração mais significativa, porém aqui está tranquilo. Aqui, ó, vamos voltar aqui para, né, o nosso ponto de localização, que é o Pico de Matinhos. Então por volta agora das 19 horas, a maré está subindo bem fraquinha e as correntes se mantêm do lado de sul para o lado de norte, ali mais para o lado de noroeste. Vocês podem ver que ela está cruzada. Deixa eu afastar um pouquinho mais aqui, para vocês verem a potência das correntes aqui, ó. No caso, na Baía de Paranaguá, na entrada ali agora, ela está bem forte, né? Ali tem bastante intensidade. E aqui para o lado do Morro de São Francisco, aqui a gente não tem muita correnteza, até para quem sai ali, né, da Baía da Babitonga ali, vocês podem ver que a gente tem, né, uma corrente favorável. Então para saída, no caso aí, para quem for sair com a maré subindo, ainda assim a gente tem uma corrente favorável que ajuda, né, na navegação. Mas para aqui para Paranaguá, ela está com uma correnteza ali até que razoável, não é muito forte, né? E vamos ver como que vai ser aqui, ó, por volta das 6 horas da manhã aí, ó. Vocês podem ver que a gente tem, né, a partir das 6, 5 horas ali, uma variação curta, né? A maré não sobe muito, não baixa muito, então não tem muita corrente marítima, né? Então voltando aqui, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso vento aí, ó, por volta das 3, 4 horas da manhã, ele fica aí, ó, nessa variação pegado mais pro lado de norte aí, que é um vento fraco. Pelo jeito a gente vai ter um dia bonito para amanhã. Vou abrir aqui o nosso meteograma. Aqui a gente tem todas as informações do clima. Essa chuva que aconteceu na madrugada foi essa massa que estava aqui, que a gente viu, olhou, mas não imaginou porque não tinha acumulado de chuva. Agora para as 19 horas, como vocês podem ver aqui, ó, a gente tem um acumulado aqui, possivelmente pode ser que a gente tenha um chuvisquinho aí na noite,
mais nada de tão sério, né? É só momentâneo, é bem passageiro. A partir da madrugada aí a gente vai estar tranquilo também. Vocês podem ver que a gente tem uma temperatura na casa de 19 graus, não é muito frio, e uma máxima para amanhã de 24 graus aí com sensação térmica de 21. Então é aquele famoso solzinho de geladeira, né, pessoal? Mas para quarta-feira aí, ó, quer dizer, a partir das 19, 20 horas a gente tem uma precipitação, porém não é um acumulado muito forte, é um acumulado tranquilo, mas para 0 hora já tem um acumulado aqui, pelo jeito da madrugada de quarta-feira, vem chuva e vem vento. Ventos aí que na casa de 33, 35 km e constante na casa de 20, 25 ali, variando, tá, pessoal? Então a gente tem um ventinho aí para cair a partir de quarta-feira, ali por volta das 10, 11 horas, já começa a mudar aí para o sudeste. Para amanhã tá tranquilo aí, como vocês podem ver, a gente tem, né, uns ventos bem favoráveis para o lado de norte, isso aqui quer dizer tempo bom, né? E à noite já começa a mudar o clima e começa a encostar esses ventos do lado de sul. Então, para quem está pensando aí, né, em fazer aquela navegação para amanhã, tá tranquilo. A gente tem baixas correntes marítimas, a gente não tem ventos aí que são ventos perigosos em alto mar, então para navegação tá tranquilo. Para quem vai pescar aí tá tranquilo amanhã, a gente tem um clima agradável, pouco vento, pouca correnteza marítima, então tá tudo certo. Mas fiquem em alerta aí a partir de quarta-feira para quem quiser, né, sair e fazer uma viagem, pescar, ou para quem for fazer navegação aí, pode ser que a gente tenha ali um clima meio estável, uma chuvinha, né, uma garoa, né, uma nebulosidade, porém, a partir de quarta-feira aí por volta das 18 horas a gente tem ventos mais fortes, predominantes para o lado de sul, sul-sudeste, e na madrugada eles viram para o sudoeste ali e ficam praticamente a madrugada, a manhã toda e o dia todo aí, porém, esses ventos aí de sudoeste já não são ventos muito fortes ali, a gente tem uma variação bem fraca, a gente não está numa lua forte, então pelo jeito aí não vai ser algo, né, muito forte aí que seja que a gente tenha que mencionar um alerta mais rigoroso. Mas está tranquilo aí para amanhã aí, pescadores, a gente tem um clima legal. Pelo jeito aí vocês vão ter uma boa pescaria com uma ótima produção e para quem vai fazer a sua pesca esportiva também, vai estar bem tranquilo o tempo aí. Então a gente está fazendo os monitoramentos. Nos acompanhem aí, pescadores, nas nossas redes sociais, ali no Instagram, ali a gente posta os vídeos mais curtos e aqui no YouTube é os vídeos completados. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Uma ótima noite a todos os pescadores. Boa pescaria, sempre muito produtiva e não se esqueça, previsões para quem vive no mar.